Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo tem a tendência de não ser lá muito longo, tá? Porque a notícia que eu tenho que dar pra vocês é: Monsalve está lesionado, vai passar por um procedimento e só volta daqui pelo menos 3 meses. Se gostar do conteúdo, ajuda aqui na plataforma com like, com compartilhamento, comentando também o que você pensou dessa informação, dessa situação que envolve o Monsalve. O Grêmio perde muito, perde pouco. O que você acha sobre isso? Comunicado do Grêmio é o seguinte, vou passar aqui ipsis literis, o que é o comunicado do Grêmio. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio comunica que o atleta Miguel Monsalve apresentou uma exacerbação de lesão ligamentar do tornozelo direito, ocorrida no final da temporada de 2025, causando instabilidade na articulação. Para a correção da lesão, haverá procedimento cirúrgico nos próximos dias, com expectativa de retorno aos gramados no período de 3 meses. E o que eu tenho para dizer aqui para vocês nesse dia 7 de janeiro de 2026, senhoras e senhores, é que Monsalve está lesionado e muito possivelmente ele só volte ou em meados de abril ou eu tenho que trabalhar com o que a gente já viu aqui do clube, algo próximo do final de abril, por que não, né? Final de abril, talvez começo de maio. E o que isso significa para a vida do Grêmio? Eu quero que você do outro lado dê a sua opinião também. O que isso significa? Eu acho que o Grêmio perde muito. Muita gente não vai concordar comigo, porque o Monsalve, ele é um jogador que passou boa parte da temporada lesionado, passou fora o último ano, uma boa parte dele, jogou pouco até aqui, se apresentou pouco. Mas eu particularmente, e agora eu vou fazer algo que eu não costumo fazer sempre, eu vou dar minha opinião, de fato, a minha opinião bem pessoal. Eu tinha uma expectativa de que ele pudesse ajudar em mais de uma função. E eu dei uma olhada, tomei o cuidado aqui de ir ao site do Grêmio e buscar algumas informações também. No site do Grêmio a gente tem aqui ó, alguns jogadores já postos no elenco de cima e concretizados, né? Arthur, ainda no site Camilo, mas já foi para Chapecoense. Cuejar, Dodi, Edenilson, Noriega, Cristaldo, Monsalve, Riquelme, Vila e William. Se a gente for pensar que o Vila ainda, né, tem uma situação aí para se resolver, a gente vai falar aí de um grupo de volantes que fica uma função um pouco mais defensiva, Cuejar, Dodi e Noriega. Volantes um pouco mais soltos, com uma função até de um meia central por ali, Arthur, Edenilson, né, por aí, o Vila Sante, né, voltando, e eu colocaria nessa função de um meia central para um meia atacante, o Monsalve. Era esse o adendo que eu iria fazer com o Monsalve, porque os outros são, de fato, meias atacantes, né? O Cristaldo, o Riquelme e o William, que inclusive eu acho, creio eu, que vai ser titular dessa meia cancha do Grêmio. E aí, senhoras e senhores, eu acho que o Grêmio perde bastante porque, na ideia do Luiz Castro, o Grêmio vai ser um time que vai ser protagonista. Todo mundo está confundindo verticalidade com um time de contra-ataque, o que não é verdade. O Grêmio pode ser um time, e deve ser um time, se tudo der certo, de uma linha um pouco mais alta de marcação, uma pressão em determinados momentos para poder roubar a bola do adversário e aí ser vertical. Isso não quer dizer que tu vai roubar a bola na tua defesa e atravessar o campo correndo. Não, ser vertical quando tu consegue ter a bola. Mas em alguns momentos de linha baixa do adversário ou de um momento que você precise controlar um pouco mais a partida quando você está com uma vantagem, você precisa de ter controle de bola. E o Monsalve, acredito, seria um jogador bem fundamental nisso. Por quê? Porque analisando como eu fiz com o enamorado, o Miguel Monsalve, nas quatro vertentes de um atleta de futebol, tecnicamente é um jogador de um patamar bem elevado, eu diria até para o futebol brasileiro. Ele tem bastante habilidade no domínio, no toque, né, no passe,
É um jogador de refino técnico. É um jogador que taticamente a gente viu pouco, né? Mas em alguns momentos a gente percebeu o Monsalve até bem empenhado taticamente. Então, também é um jogador que não seria a pior das suas valências a tática. Ele é um jovem, a gente fala muito, né, dos nossos garotos, mas ele é um jovem, né, um colombiano jovem. E chegou por aqui e mostrou personalidade, então a parte mental também não vejo como um grande defeito. Agora, um jogador de futebol precisa ter na sua parte física também uma valência bem desenvolvida, o que não parece ser o caso do Miguel Monsalve. Esse colombiano já vai mostrando há algum tempo que tem problemas físicos e o Grêmio precisa dar um jeito nisso, porque nessa lesão, eu acho que perde e perde muito o Grêmio com essa situação envolvendo o Monsalve. E o clube, o grupo de jogadores não pode ficar refém de jogadores desse tipo. O Grêmio precisa ou resolver a situação com o Monsalve, melhorar esse jogador fisicamente, ou, infelizmente, buscar uma opção de categoria de base ou indo ao mercado. Ah, César, mas aí o Grêmio não pode botar o Thiaguinho nessa posição? Eu acho que sim, eu gosto muito do Thiaguinho. Só que uma coisa é você ter opções e escolher colocar o Thiago aí naquela função de um segundo volante, de um meia central. Outra coisa bem diferente é: não temos outros jogadores. É contigo a bronca. Vai, resolve a minha vida. Isso é bem diferente de você ter opções de fato e aí buscar no jogador, Thiaguinho, por exemplo, uma opção. Entende? Então acho que nesse sentido o Grêmio perde bastante com a lesão do Monsalve. E você do outro lado, o que achou dessa situação? Esse canal aqui não tem a tendência de ser um canal de informação, até por conta do que eu faço fora daqui do canal na minha vida. Mas quando acontece de uma informação próxima aqui de um horário de gravação de vídeo, isso vira o tema fundamental, como aconteceu hoje, como virou a lesão de Monsalve. Opina aí que eu quero saber também da tua opinião. Beijo, abraço, aperto de mão. Até a próxima. Valeu.